Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos conversar sobre esse livrão que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, pela Boitempo. Esse vídeo faz parte da série Papo de Historiadores, que eu faço aqui no canal. A ideia é que a gente leia obras importantes, teóricas, principalmente de historiadores, mas também de outras áreas do conhecimento, como antropologia, filosofia. Nesse caso, a Angela Davis é uma filósofa que nasceu em 1940 no Alabama, que é no sul dos Estados Unidos, e foi militante dos Panteras Negras e do Partido Comunista dos Estados Unidos, inclusive tendo sido presa e procurada pelo FBI nos anos 70, 1970. E esse envolvimento dela com o Partido Comunista e com os Panteras Negras nos dá uma ideia dos seus pressupostos intelectuais. Ela é uma pensadora de esquerda em termos políticos, mas não de maneira ortodoxa, justamente porque ela faz críticas ao pensamento marxista clássico. A principal ideia que ela critica é a de que a categoria classe é um elemento universal para a gente analisar todas as situações possíveis. Ou seja, a ideia de que classe é o elemento mais importante e o único elemento pelo qual a gente pode pensar a sociedade. A Angela Davis enxerga a classe como um elemento importante, sim, mas não como único. Nem necessariamente como o elemento mais importante. A Davis acredita que a gente deve pensar em termos de classe, mas também em termos de gênero e de raça, já que essas três características se interseccionam e se influenciam mutuamente. Ela bate na tecla o tempo todo de que essas três coisas são importantes e que não há uma hierarquia entre elas, segundo essa filósofa. Daí o título do livro, Mulheres, Raça e Classe, que foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez em 2016. Esse livro foi publicado pela primeira vez lá fora, nos Estados Unidos, em 1981, e é uma coletânea de artigos. Os 13 artigos desse livro se articulam em torno desse eixo, gênero, raça e classe, sendo que nos primeiros textos ganham destaque a questão da escravidão, que remete diretamente aos conceitos de raça e classe, e também o incipiente movimento feminista nos Estados Unidos. Então, principalmente nos primeiros artigos, são esses dois temas que vão mais aparecer, interligados. Definitivamente, o primeiro artigo foi o meu favorito. Chama-se O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. E ele procura chamar atenção para a falta de estudos que se faz sobre a mulher negra escravizada no contexto dos Estados Unidos, mas ela sente falta de estudos que vão para além da questão da sexualização. Ou seja, falar da mulher negra escravizada dos Estados Unidos não só em relação a sexo forçado, ou melhor, falando estupro, a casamento ou a promiscuidade, que são três pontos muito abordados pela historiografia norte-americana. Porque se a gente parar para pensar, essa é uma abordagem que leva em conta um olhar masculino sobre a mulher, que é a questão da violência, do poder, do sexo, do relacionamento. Então, por esse motivo, a autora critica o silêncio da historiografia em relação às mulheres negras no período da escravidão. Em alguns aspectos, ela acha que falta alguns olhares. E ela ressalta que são necessários trabalhos que explorem, abre aspas, de modo concreto o papel multidimensional das mulheres negras no interior da família e da comunidade escrava como um todo. Essa fala está na página 17. Então ela propõe como leiga alguns caminhos possíveis de pesquisa nesse campo. A organização das famílias de pessoas escravizadas. Nesse texto, nesse primeiro artigo, tem trechos de depoimentos muito fortes, muito doloridos e chocantes de testemunhas da escravidão. Eu, particularmente, agora é uma crítica minha, achei que em alguns momentos bem pontuais, a autora meio que romantiza ou suaviza o elemento patriarcal presente nas famílias dos escravizados. Como se essas famílias fossem muito mais igualitárias, em termos de gênero, em relação às famílias brancas, se comparadas com as famílias brancas. Eu não sei se eu estou errada e se eu preciso ler mais pesquisas recentes sobre esse assunto, ou se nos Estados Unidos essa estrutura era diferente, mas a minha impressão é de que o machismo era muito forte, mesmo dentro das famílias de escravos.
Outro artigo que eu achei muito interessante é o 5º, chamado O Significado de Emancipação para as Mulheres Negras, que analisa dados e faz reflexões sobre a predominância de mulheres negras em serviços domésticos e a pouca representação que as mulheres negras têm em outros tipos de emprego, o que permite um paralelo fundamental, assim, claro, entre o caso brasileiro das empregadas domésticas e esse caso dos Estados Unidos das mulheres negras trabalharem mais em ambientes domésticos também, como empregadas domésticas, do que em outros empregos. Outro de que eu gostei muito foi o 6º artigo, chamado Educação e Libertação, a Perspectiva das Mulheres Negras. E esse artigo fala sobre o papel da educação na formação da consciência crítica da população negra escravizada e recém-livre lá nos Estados Unidos. Esse artigo mostra a educação como ferramenta de transformação social e de esperança para uma população desesperançosa no futuro. Eu estou falando um pouquinho aqui dos artigos que eu mais gostei, só para vocês terem noção de como é que esses temas aparecem. O 11º artigo chama-se Estupro, Racismo e o Mito do Estuprador Negro. E também foi um texto instigante, porque ele trata da criação do mito de que os homens negros teriam uma certa propensão natural maior para a sexualidade. Como se os homens negros tivessem uma propensão natural maior do que os homens brancos, não só para a atividade sexual, mas também para a violência. E ela mostra como é que esse raciocínio foi construído ao longo do tempo. Como antes não existia esse estereótipo de homem negro estuprador, e que depois de um tempo isso passou a ser propagado por aí como se fosse uma verdade biológica natural. E é muito interessante como ela conecta isso com a ideia de que a mulher negra também é naturalmente mais propensa à hipersexualização ou à promiscuidade. Então a autora comenta esse mito do estuprador negro e mostra como é um mito extremamente ou totalmente racista e sexista, porque reflete também nas mulheres. E tem ecos até hoje, né? A gente sabe que um dos maiores problemas das mulheres negras, ou uma das maiores reivindicações delas, é a de não serem vistas apenas como corpos, né? Como objetos sexuais, que é uma coisa tradicional, é meio que uma mentalidade arraigada e mítica, porque não é verdade, não é biológica, né? Eu quero dizer com isso que é mais social do que natural. E o último capítulo que eu quero falar para vocês é o capítulo 12, chamado Racismo, Controle de Natalidade e Direitos Reprodutivos, e traz bons pontos de reflexão sobre a questão da legalização do aborto nos Estados Unidos, sobre esse histórico da legalização lá, aponta a diferença na necessidade do aborto dependendo da classe ou da raça das mulheres e dependendo da época também. Então, por exemplo, abortos entre mulheres escravizadas, negras, era muito alto, porque era uma forma de resistência à escravização. A mulher se negava a ter um filho porque aquele filho ia simplesmente sofrer e ser obrigado, ser explorado, né, ser obrigado a trabalhar. Então, o aborto para as mulheres negras escravizadas tinha um significado diferente do que ele tinha para as mulheres brancas de classe média, por exemplo. Esse artigo também toca no tema dos horrores da esterilização forçada ou esterilização compulsória feita para grupos, apenas para grupos que eram considerados inaptos, entre aspas. E esses grupos eram negros, latinos, imigrantes pobres, no geral. E a Davis mostra que, para ela, um movimento que era progressista, que era esse movimento pelo controle da natalidade, era progressista para as mulheres brancas de classe média, lá no início do movimento, tornou-se altamente violento ao adotar uma atitude eugenista, racista, de controle populacional. Então, gente, olha só esses artigos. Ela pega temas que parecem muito pontuais, mas ela consegue torná-los muito acessíveis e muito relevantes, né? Muito gerais, assim. Ela está falando de mulheres negras e pobres, mas no fundo ela está falando de coisas sobre as quais todo mundo tem que refletir. Então, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que o contexto abordado pela Angela Davis é um contexto dos Estados Unidos. Então, toda a contextualização, exemplos, análises que ela faz estão conectados com o contexto estadunidense. Aliás, a leitura pode até ficar um pouco cansativa em alguns momentos, dada a quantidade de menções a leis
e a reuniões que aconteceram lá nos Estados Unidos e que não são tão familiares pra gente. É possível a gente traçar paralelos e transpor algumas situações e análises para o Brasil, mas sempre utilizando, claro, a consciência crítica, de forma a procurar compreender todas as nuances de similaridades e diferenças que podem haver entre esses dois contextos, brasileiro e estadunidense. Alguns artigos tratam de temas muito semelhantes. O sufrágio, por exemplo, aparece em vários deles. O racismo e a condição feminina aparecem em todos. Por isso, pode haver um pouco de repetição. Repetição tanto de abordagem quanto de argumentos. Mas não é uma repetição que acontece dentro do próprio artigo. É uma repetição que acontece ao longo dos textos. Então, o quarto artigo aqui apresentado vai retomar um ponto do primeiro. Ou vai repetir o argumento do primeiro. Mas é normal que isso aconteça porque é um livro de coletânea de artigos. Então, se a gente fosse ler cada artigo separadamente, não ficaria repetitivo. Mas como colocaram no formato de um livro, pode ficar uma leitura um pouco mais repetitiva do que a gente espera. Então, tendo um olhar geral sobre esse livro, eu senti que o primeiro ensaio sobre a escravidão foi muito, muito poderoso. E que os demais não me atingiram com a mesma força que o primeiro. Embora eles também sejam excelentes. E o duro é que eu não sei explicar direito o porquê que eu achei esse primeiro tão mais poderoso que os outros. Talvez pelo tema, mas eu não senti muita diferença de estilo entre os artigos. Eu realmente não sei por que o primeiro me atingiu tão fortemente. Eu ainda estou mastigando e digerindo os argumentos que ela utiliza aqui no livro. Em muitos momentos eu me peguei discordando da autora, mas foi uma discordância inicial, porque à medida em que ela ia aprofundando os argumentos dela ao longo do texto, tudo começou a fazer mais sentido. Os argumentos dela ficaram mais claros para mim ao longo da leitura. E até agora eu sinto assim um pequeno estranhamento em alguns dos argumentos dela. Mas é inegável que a Angela Davis traz pontos de vista com os quais a gente não está acostumado. Pontos de vista importantíssimos e que a gente tem que relevar. A gente tem que escutar e a gente tem que aprender a respeitar. Porque ela claramente sabe do que está falando. Eu achei que os trechos de textos citados de terceiros foram muito bem escolhidos e muito bem colocados aqui no texto. Foram impactantes. Tá tudo referenciado devidamente. A Boitempo colocou, do jeito que eu gosto, tudo em nota de rodapé. A linguagem dela é muito tranquila de entender, ela é objetiva, é argumentativa e muito acessível, de fácil entendimento. Como eu falei, a Boitempo acertou, na minha opinião, em colocar as notas de rodapé. A maioria das notas é de referências citadas pela autora no próprio texto. Mas existem também notas explicativas, algumas, são poucas. Notas explicativas da tradutora, que é a Essi Regina Candiani. E são notas muito boas, porque elas ajudam o leitor a se localizar, já que o livro é de 1981, né, e a gente nem sempre está com esse contexto tão fresco na nossa cabeça. A autora é muito clara nos seus argumentos, o texto é assim, cristalino, de tão organizado e direto ao ponto, e fica evidente o entrelaçamento dos aspectos de gênero, raça e classe nesses escritos. E com isso eu quero dizer que a condição de uma mulher negra pobre, ou a condição de um homem branco de classe média, ou a condição de uma mulher negra de classe alta, não pode ser reduzida a apenas uma dessas características. Elas estão intrinsecamente conectadas e influenciam diretamente na vida dessas pessoas. Isolando qualquer um desses fatores, ou o gênero, ou a raça, ou a classe, a análise fica incompleta e ela fica muito mais superficial do que se a gente conseguir fazer uma análise levando em conta esses três fatores. Então, com esse livro, eu finalmente compreendi a importância da gente pensar as experiências das pessoas a partir dessas três categorias, né, em termos interseccionais. E parece óbvio dizer isso, mas a minha ficha realmente só caiu com a leitura desse livro. É uma obra que trouxe coisas novas e muito importantes para mim. Então, como eu falei, a abordagem interseccional, que eu só compreendi de fato a partir desse livro. O conhecimento sobre algumas personagens históricas interessantíssimas, das quais eu nunca nem tinha ouvido falar. E, finalmente, eu queria falar do caso da Marielle Franco, que eu acho que tem tudo a ver. Eu estava lendo esse livro na época em que aconteceu o assassinato dela. E muita gente diz por aí que foi uma morte comum, no sentido de que ela foi uma vítima da violência
E não sei, na minha cabeça parece óbvio que não foi uma morte comum. A Marielle foi assassinada por conta de motivações políticas. O fato de a Marielle ser mulher, negra e que veio de um contexto pobre, certamente tem um papel gigante nessa queima de arquivo que aconteceu, porque com certeza o que houve foi a tentativa de silenciar uma voz que estava fazendo barulho e uma voz que representava pessoas que não são ouvidas politicamente na nossa sociedade. Então, como eu estava lendo esse livro enquanto aconteceu tudo isso, eu só fiquei pensando que não dá pra gente desvincular o caso da Marielle da condição dela, que era a condição de mulher negra e vinda da favela. E ainda tinha a questão da sexualidade dela. Isso também tem a ver com as lutas dela. Todas essas características, o contexto de onde ela veio, influenciou a atuação política dela, que por sua vez culminou nesse assassinato horrendo. Então eu acho importante que eu me posicione aqui no canal. Vocês, como sempre, me acompanham, agradeço demais por isso. Então acho que é meu papel explicitar para vocês tudo aquilo que eu penso em termos políticos, justamente para quem não concorda conseguir filtrar aquilo que eu digo. Mas pouca coisa tem me abalado ou me chocado ultimamente, e o caso da Marielle foi um deles. Eu espero que isso não fique impune e que a gente compreenda cada vez mais a situação, que a gente consiga analisar as coisas com olhos mais generosos, com olhos mais respeitosos, e não nos calaremos diante de tanta violência. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela companhia, obrigada por terem assistido ao vídeo. Leiam Angela Davis, mulher negra, filósofa, que merece ter seus argumentos ouvidos. Um beijo para vocês, até o próximo. Tchau.